que é justamente o tema do Marcos Braz, né, que movimentou as redes sociais ao longo do dia de ontem, entrou nos Trending Topics, foi o assunto mais falado do Brasil ao longo do fim de tarde, começo de noite de ontem. E aí a gente muda um pouco a ordem do programa, para quem está acostumado quando a gente começa aqui falando de política, economia, os assuntos mais sérios, né? Hoje a gente começa com o esporte para depois emendar ali com outros temas. Vereador no Rio de Janeiro e vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, morde virilha de torcedor em shopping no Rio. Você não leu errado, você não ouviu errado. Eu já peço pro Thiagão colocar na tela um vídeo para vocês aqui do momento em que o Marcos Braz, acompanhado de seguranças dele, ainda não fica muito claro se são seguranças particulares dele na condição de vereador ou se são seguranças do Flamengo que estavam acompanhando ele no shopping. Mas ele estava num shopping no Rio de Janeiro e esse momento do vídeo mostra quando ele agride um torcedor, ele e o segurança dele, seguranças ali, agredindo um torcedor. Aí ele é afastado, ele sai até limpando ali o nariz, aparentemente, a boca, né, já que ele mordeu a virilha do torcedor. Parece que ele tá tirando ali baba da boca, sei lá. Uma cena, no mínimo, inusitada e surreal. Na sequência, ele sai escoltado do shopping. Vale contextualizar, né, que o Flamengo vive uma temporada muito turbulenta, um momento de muita crise, muita pressão, ali, cobrança de torcedores, especificamente em cima dos gestores do clube. O Marcos Braz acaba sendo um dos mais midiáticos desses gestores do Flamengo. Ele fica preso na loja da Pandora, loja de joias, em que ele estava quando ele começa a ser cobrado por torcedores do Flamengo, e aí depois dessas cobranças é que ele parte para agressão junto do segurança dele, agressão contra um dos torcedores do Flamengo que cobrava ele. Só que depois da agressão, outros torcedores do Flamengo, e aí para quem nunca foi no Rio de Janeiro, é surreal, qualquer buraco que você anda, você vai encontrar alguém com camisa do Flamengo, e fora os que não estão com camisa, mas são flamenguistas, né? Então o flamenguista tem em todo lugar lá no Rio de Janeiro. Naturalmente, quando os torcedores identificaram o Marcos Braz agredindo um outro torcedor do Flamengo, os torcedores se revoltaram e o Marcos Braz precisou se trancar na Pandora, na loja em que ele estava inicialmente, para se proteger, porque os outros torcedores estavam querendo revidar ali, virou um clima de guerra, uma situação caótica no shopping no Rio de Janeiro, e isso ontem no fim da tarde, de uma terça-feira comum ali no Rio de Janeiro, né? Essa é a cena, então, dele trancado, seguranças ali fazendo a proteção, e aí depois de algum momento ele sai, muito escoltado ali por seguranças também, por policiais, vocês veem nessa cena, ele deixa a loja da Pandora e vai em direção à saída do shopping. Olha a quantidade de segurança, muita gente filmando e muitos torcedores ali, um mar de gente hostilizando ali o Marcos Braz de alguma forma. Olha quanta gente, bicho. Pô, que loucura isso daí, sério. E aí um princípio de confusão, seguranças ali impedindo que torcedores saíssem junto com o Marcos Braz do shopping. Imaginar que tudo isso aconteceu numa terça-feira no shopping no Rio de Janeiro é surreal, né? E mais um episódio de violência aí envolvendo o Flamengo. A gente vai colocar algumas manchetes aqui na tela que ilustram aí o que tem sido essa temporada do Flamengo. Aqui o momento em que torcedores xingam o Marcos Braz assim que ele sai do shopping. O meu Flamengo não precisa de você. Os torcedores aí revoltados, né, pedindo saída do Sampaoli, do técnico do Flamengo, saída de alguns jogadores do Flamengo e a própria saída do Marcos Braz depois dessa confusão. Esse é o momento, eu não vou colocar o vídeo inteiro, ele tem 2 minutos, mas é um vídeo que circula nas redes sociais e aí, muito esperto, o torcedor, ou os torcedores, eram 2 torcedores, que ao cobrar o Marcos Braz, já prevendo que podia dar merda, imagino eu, eles gravam o momento em que eles estão cobrando o Marcos Braz, para ficar registrado exatamente o que foi falado. E não parece, você pode concordar ou não com esse tipo de cobrança em lugares públicos, o Marcos Braz estava acompanhado de crianças, uma delas a filha dele, que é criança, ali menor de idade, mas não há uma cobrança violenta por parte dos torcedores, não há uma agressão, pelo menos uma agressão física, longe disso, e me parece que não há nem xingamento, a gente já, assim, trabalho com futebol, eu faz 10 anos acompanhando, cobrindo futebol. A gente acompanha diariamente, quase semanalmente, casos de cobranças, de violência entre torcedor e dirigente, jogador e tal, muito mais forte do que essa cobrança. Essa cobrança passa a sensação de ser um torcedor, encontrou o dirigente no shopping e deu uma reclamada ali. Vou colocar um trechinho dessa cobrança. Marco Braz. Marco Braz. Chega aí.
Chega aí, pô, é o Flamengo, nós é a torcida jovem, dá um papo em tu, mano. Tá muito maneiro não. Senão é ideia, pô. É cobrança. Ele diz que é da Tá bom, torcida jovem do Flamengo, uma torcida organizada do Flamengo. Cobra o ingresso caro, a gente teve recentemente, né, a final da Copa do Brasil com 26 milhões de renda. Não vai tomar atitude. Cobrando que é pro São Paulo ele meteu o pé. Há um clima todo problemático do Flamengo. A gente relatou isso no programa de segunda-feira aqui, quando a gente estava comentando a final da Copa do Brasil, né? O Flamengo passa muito uma sensação de que ninguém tá nem aí pra nada, né? Os jogadores não estão nem aí, o Gabigol mandando beijo pro Dorival, o São Paulo também não tá nem aí, saindo de campo antes do fim do jogo. O Marcos Braz também não parece muito aí, né? No meio de um shopping agredindo um torcedor. É uma situação bem bagunçada a situação do Flamengo, até que chegou esse que talvez tenha sido o auge, né, do dia de ontem, da cobertura do noticiário. Uma foto de uma mordida na virilha do torcedor agredido, mordida essa que teria sido dada pelo Marcos Braz. O torcedor alegou ter sido mordido pelo Marcos Braz. É inacreditável isso daí. Se você fizesse um roteiro para um filme, para um sketch, ninguém pensaria em algo tão surreal, tão absurdo. É lógico que isso virou meme nas redes sociais, a mordida do Marcos Braz na virilha do torcedor. Os dois foram para a delegacia ao fim dessa confusão toda, né? Os dois que eu digo, o Marcos Braz e o torcedor. E eu coloco aqui um videozinho com os dois lados ali, os advogados, tanto do Marcos Braz quanto do torcedor agredido. Na verdade, esse aqui que fez as vias de advogado do Marcos Braz é o vice-presidente jurídico do Flamengo, que acompanhou o Marcos Braz no depoimento prestado à polícia ontem. Uma perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele... Só que fique claro, no único vídeo que se tornou público, que mostra ali o que teria sido dito pelos torcedores do Flamengo para o Marcos Braz, não há ameaça à vida do Marcos Braz. Não há um ato ali mais violento que justificaria uma agressão física. Pelo menos nessas imagens que se tornaram públicas. Ele é a vítima nessa história e ele vai correr atrás dessas pessoas, você vai correr atrás dessas pessoas e vai correr atrás dessa organização. Para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer. Isso é crime. Então as pessoas vão responder. Sou advogado do Leandro. E isso, ainda vai realizar o exame de corpo de delito. Ele estava no shopping trabalhando. Exatamente, estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo, mas em nenhum momento foi agressivo. Nada que saia dentro da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e segurança. Que ele primeiramente não fez não teve nenhum tipo de agressão. Não teve nenhuma ameaça, nenhuma agressão, nem nada. Aí o posicionamento dos dois, então, nessa história, destacando também que o Marcos Braz é vereador no Rio de Janeiro, ele tinha sessão, ele teria que participar de uma votação lá na Câmara e ele não participa, ele até confirma a presença no ponto virtual, o que pode ser feito de forma remota pelo celular, só que a partir das 4 da tarde ele teria que estar ali presencialmente para participar da votação, e aí ele tomou uma falta lá no parlamento por não ter comparecido e informou a Câmara dos Vereadores do Rio em nota, né? Foi registrada uma falta para ele que recebe um salário de 17 mil por mês, 17 mil reais por mês, como vereador do Rio de Janeiro. E estava no shopping ali, nessa confusão, mordendo um torcedor, enquanto ele deveria estar participando de uma sessão como vereador, né? Complicado. Foi mantido como vice-presidente do Flamengo, os dirigentes do Flamengo de forma geral ali apoiando ele depois dessa confusão. E aí, por fim aqui, lembrando para vocês outras manchetes aí, que o Flamengo realmente, o clube com a maior torcida do país, vivendo uma temporada completamente caótica, né? Já teve briga do próprio Marcos Braz com o Gabigol, o preparador físico do São Paulo ele saiu no soco com o Pedro, teve o caso do Gerson e do Varela também saindo no soco num treino, os dois jogadores do Flamengo, e agora, mais recentemente, o Marcos Braz mordendo um torcedor no shopping, assim. É surreal o que acontece com o Flamengo na temporada de 2023, né?